Mas Bom, como é que o ruído pode ter cor? Eu acho que é uma aí coisa é que as que pessoas tá, perguntam. né? Ruído branco, né? Não o que é um ruído branco? Então, o ruído branco ele é um tipo de ruído que ele é produzido pela combinação de sons de diferentes frequências juntas, tá? Então, se você pegar todos os sons imagináveis de que um ser humano pode ouvir e combinar, você vai ter um ruído branco. Por isso que ele é chamado de ruído branco. O adjetivo branco, na verdade, ele é usado para descrever esse tipo de ruído por conta da luz branca. Então, é uma associação que se fez. Porque, ó, lembra a luz branca, Lu? Posso dar um exemplo bom? Pode. Bom, quem já viu o antigo disco do Pink Floyd, The Black Side of the Moon, que tem um prisma que entra a luz branca e aí sai o colorido, lembra? Sai um arco-íris, na verdade. Né? Exatamente. Ou mesmo um arco-íris, que nada mais é isso, é a decomposição da luz. Certo. Então, quando você pega todas as cores juntas e você junta, o que dá? Dá a luz branca. A luz branca nada mais é do que você juntar todas as cores. Juntou tudo da branca. E a ausência de cor é a luz preta. É o preto. Certo. A cor preta é a ausência de cor. E a cor branca é a junção de todas as cores possíveis. Então, com uma associação, você faz uma associação, que é o que a Carol estava falando. O ruído branco, o que ele seria, Carol? Ele seria a junção de todas as frequências de sons, né? Exatamente. E aí você vai formar um ruído que é um ruído que tem uma característica que o ouvido vai ouvir de uma forma específica. A gente vai falar um pouco à frente sobre as características desse ruído branco e por que ele é usado em bebês. Você poderia imaginar um ruído branco como se fossem 20 mil tons tocados, todos tocando ao mesmo tempo. Mas eu confesso pra vocês que eu tô ainda bêbado de informação. Mas que parada é essa? Onde compra? O que faz? Calma. Tá bom. Hoje, Que estressado. No Globo Repórter. Não tô estressado não, tô curioso. Onde vivem, como se alimenta. Você sabe que eu tomo remedinho pra segurar a ansiedade, Nossa né? Senhora. Hoje então, tá em dia. Carol, mas então, o ruído branco, como é que ele funciona? Então, por que os bebês são expostos a ruído branco? Porque ele é usado para mascarar outros sons. Então, quando eu quero que o bebê durma e que ele preste atenção num som e que não tenha nenhum efeito dos sons ao redor, eu posso usar o ruído branco. Ó, deixa eu te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você está num hotel, ok? Certo. Aí o cidadão lá do quarto do lado começa a falar, você começa a ouvir vozes, começa a vazar o som ali do quarto do lado para o seu quarto. E você estava querendo descansar. Certo. Aí você pega e você liga o ventilador. Começa um zzz do ventilador. Então, o ventilador, ele produz uma boa aproximação do que seria um ruído branco, tá? Por que isso funciona? Por que o ruído branco abafa as vozes? Vamos lá, Carol. Vamos imaginar que duas pessoas estão falando ao mesmo tempo. Isso já Como deve é ter que acontecido com vocês. Quando você vê duas Presta pessoas bem conversando, atenção você nisso. consegue prestar atenção, seu cérebro consegue focar em uma delas e você prestar atenção naquilo que está sendo dito. Ele escolhe uma. Com 3 Tá pessoas, certo? você também ainda consegue fazer isso, de conseguir detectar um discurso e seu cérebro escolher. Agora, quando você tem 1000 pessoas falando ao mesmo tempo, o seu cérebro não consegue escolher uma voz. Então, isso soa muito como um ruído branco. Então, quando você liga o ventilador para criar um ruído branco, você, na verdade, está criando uma fonte equivalente a 1000 vozes. Então, seu cérebro não vai mais detectar uma voz específica e você vai desligar da conversa que está tendo no quarto ao lado, por exemplo. Porque o cérebro já não consegue mais entender o que está acontecendo e aí ele para de entender. Então, quando você liga o ventilador, naquele caso lá do hotel, quando você liga o ventilador para criar um ruído branco, é como se você estivesse criando uma fonte de 1000 vozes. E aí, quando soma a voz do quarto ao lado, seriam 1001 vozes. E você não consegue mais... Aí dá pra dormir. Você dribla o seu cérebro com isso. Entendi. Você entendeu? Então, quando você coloca um ruído branco, você anula praticamente os outros sons que vêm, tá? O cérebro não consegue detectar e distinguir essas outras vozes, os outros ruídos que chegam no cérebro, tá? Porque é como se você jogasse tantas frequências, tantas juntas, que aquilo anula e você somar mais uma ou duas não faz diferença. Mas aí quando o ventilador começa a ficar chato? Ah, mas aí é outra coisa, porque isso é importante. Então, assim, você pode fazer um cobertor de vozes, né, um cobertor de sons com esse ventilador, que eu não consigo, mas ele inclusive é utilizado, o ruído branco, para pessoas que não gostam de dormir no silêncio completo. Você tem toda a razão.
você pode sofrer uma influência negativa, mas aí você vai ter que optar por ouvir o ruído branco ou ouvir o cara conversando no quarto ao lado. Não tem jeito, ou mandar o cara lá ficar quieto porque você dormir no silêncio completo. Então o ruído branco é um negócio que eu compro em algum lugar aí. Calma, esperas. Tá bom. Qual seria o benefício, Ivani? Vamos lá, do uso do ruído branco. Me vende um ruído branco então, vai. Não, então, o barulho, ele leva a distúrbios do sono, né? Claro. Total. Excitação, em bebês, nós estamos falando de criança ainda. Aí a criança ela tem que ter lá o número de horas de sono. Aí começa a ter um barulho, a criança não dorme. Então, assim, essas alterações acústicas, elas podem ter efeitos fisiológicos diretos ali nas crianças pequenas, tá certo? Ela pode influenciar negativamente a qualidade do sono, a quantidade do sono, tá certo? Hoje em dia ainda, com todo mundo dentro de casa, home office, as crianças lá, então, num ambiente barulhento, no qual as pessoas trabalham, vivem, criam suas famílias, o ambiente acústico ele pode frequentemente atrapalhar o sono da criança e depois, no final das contas, atrapalhar o sono dos pais também, porque a criança fica zoada, não consegue dormir direito, bagunça tudo. Então, o benefício mais óbvio do ruído branco para os bebês é o fato de que ele pode ajudar os bebês a adormecer. Tá? Se você percebe que o seu bebê ele tende a dormir em horários barulhentos, fora do horário normal das sonecas ou da hora de dormir, ele pode responder bem ao ruído branco. A criança consegue dormir dentro de um barulho, provavelmente ele responde bem ao ruído branco. Se não tem que estar aquele silêncio sepulcral na sua casa.